Olá, amigos, amigas. Aqui estamos em mais um Momento Redenção para refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita acerca da nossa existência. E hoje com um tema do Livro dos Espíritos, Flagelos Destruidores. Estamos vivendo momentos de turbulência no planeta. Parte desse processo de transição, porque a Terra atravessa para alcançar a condição de mundo de regeneração. Isso já foi previsto pelo Cristo e nós temos que vivenciar e enfrentar essas situações. Ainda estamos consternados pelas trágicas ocorrências na cidade de Petrópolis, próxima de nós, aqui do Rio de Janeiro, e ainda não conseguimos superar esse trauma, e eclode agora uma guerra no leste da Europa, distante de nós, é verdade, mas cujas consequências nós não podemos delimitar, né? Não sabemos até onde isso pode ir, até onde nós também poderemos ser envolvidos por esse conflito, né? Então, como em toda guerra, serão danos causados aos povos envolvidos, né? Terão danos causados a esses povos. Mas em ambos os casos, tanto ocorrido em Petrópolis, como essa situação de guerra, o certo é que centenas de pessoas terão suas vidas ceifadas. Outros tantos permanecerão ao desabrigo, sofrerão consequências materiais graves, caso não tenham sido atingidos em suas vidas. A desassistência de suas necessidades mais elementares, como, por exemplo, um local que lhes sirva de residência, é um fato concreto. Quando ocorrem semelhantes fatos, é comum uma comoção geral tomar conta de todos. É comum, então, se ouvir a pergunta: por que Deus permite que isso aconteça? Onde está a justiça divina, uma vez que são atingidas pessoas boas e pessoas más, sem distinção? Onde está, então, a justiça divina? Para compreender o porquê de tais ocorrências, é preciso que se busque as suas causas e os seus objetivos, considerando que Deus não permite que aconteça algo sem uma causa justa e sem um justo propósito. O Espiritismo mostra que a justiça divina está sempre presente, mesmo em situações as mais dolorosas como essas. Nada acontece fora do alcance da justiça divina, embora muitos duvidem de tal coisa. Para reger o universo no campo da vida espiritual, Deus instituiu leis que contêm um conjunto de princípios que devem ser seguidos por todas as suas criaturas e em todas as fases da evolução. O objetivo dessas leis é fazer com que todos possam alcançar a perfeição a que estamos destinados e com ela a felicidade completa e definitiva. Então são leis que tratam das relações do homem perante ele, o Criador, perante seus semelhantes e perante a criação em geral. São as chamadas leis morais. Essas leis se encontram escritas na consciência de cada um.
e tem as mesmas características de seu instituidor, ou seja, são para sempre, são imutáveis e perfeitas desde que foram criadas. Deus não se engana e não precisa modificá-las nem atualizá-las. Kardec dividiu essas leis em 10 partes, abrangendo todas as circunstâncias essenciais da vida. Uma delas, de acordo com essa divisão, é a lei de destruição. Destruição, entende-se, a ação de desfazer algo que existe, algo que foi construído ou que tenha sido criado. Mas somente a matéria é atingida por essa lei, pois o ser inteligente, que é o outro elemento constitutivo do universo, o espírito, este é indestrutível. Uma vez criado, é para sempre. Se transforma, se modifica, no sentido da inteligência e da moralidade, mas permanece indestrutível. No estudo de hoje, vamos então abordar o tema flagelos destruidores, ocorrências como estas a que nos referimos. Vamos procurar entender o porquê de semelhantes acontecimentos à luz dos ensinamentos trazidos pelo Espiritismo a respeito do tema. O tema foi tratado por Kardec na parte 3ª do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, no capítulo 6, que aborda a lei de destruição. São as questões 737 a 741. Ao longo da história, a humanidade sempre foi atingida de tempos em tempos e em pontos diversos da Terra por flagelos que levam dor, sofrimento, destruição a tantos quantos são por ele alcançados. As razões desses acontecimentos são de origens diversas, como grandes cataclismos, terremotos, tsunamis, enchentes, erupções vulcânicas, pandemias, guerras, enfim, são ações provocadas pela própria natureza, que independem da intervenção humana, ou provocadas por ação equivocada do próprio homem, como no caso das guerras. Então, quando o homem abusa da natureza, desmatando, descuidando da vegetação, quando ocupa para a construção locais impróprios para esse fim, ele está contribuindo para que a natureza atue de modo destrutivo e provocando, melhor dizendo, esses flagelos. Então, quando acontecem tais flagelos, geralmente destroem o que se encontra na área atingida, inclusive vidas humanas. O que choca não só os alcançados por eles, mas a todos que testemunham a sua ocorrência. Mas sendo então as suas causas naturais, são obras de Deus, como tudo que vem da natureza. Então, considerando essa circunstância, Kardec pergunta aos espíritos, na primeira questão deste item, a questão 737. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Quer dizer, qual a finalidade desses flagelos, se ele tem a sua origem na vontade de Deus? Com que objetivo Deus permite que isso aconteça? E os espíritos respondem: para fazer a humanidade progredir mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, flagelos destruidores, como os citados, são um dos meios de que
a providência se utiliza para impulsionar a melhoria dos seres vivos, para tornar mais rápido essa melhoria, inclusive no campo da moralidade, como nós vamos ver. Por intermédio desses flagelos, o progresso se dá mais rapidamente, explicam os espíritos, que se realiza num tempo menor, o que levaria muitos anos ou até séculos para que fossem concretizados. Explicam ainda os espíritos que é preciso que se veja o objetivo dessas ocorrências, para que seus resultados possam ser corretamente apreciados. Acontece, eles dizem, e com razão, que temos o costume de apreciar as coisas unicamente do nosso ponto de vista pessoal, imediatista, sem uma visão mais ampla e futura do que acontece. Somos espíritos ainda muito imperfeitos, num estágio de evolução ainda inferior, então temos essa dificuldade de apreciar as coisas de uma maneira mais realista, mais compatível com a inteligência divina. Então, por esse motivo, nós qualificamos esses fatos, esses flagelos, apenas pelos danos que eles causam. Não percebemos a sua necessidade, essa que nós nos referimos há pouco, que é tornar mais rápido o advento de uma melhor ordem das coisas. Nós temos ainda dificuldade para perceber e, principalmente, para aceitar essa realidade. Então, tendo em vista essa resposta, Kardec pergunta na questão seguinte, a 738. Mas para conseguir a melhora da humanidade, Deus não podia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Quer dizer, entendido que o objetivo seja impulsionar a melhora da humanidade, do planeta, Deus não poderia empregar outros meios que não esses flagelos que tanta dor, que tanto sofrimento causam àqueles que são por ele alcançados? E os espíritos respondem: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir, pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Quer dizer, os espíritos explicam que Deus deu ao homem o conhecimento do bem e do mal para que ele possa empregar esse conhecimento para fazer com que a humanidade progrida. Mas o que acontece é que, comumente, o homem não se aproveita desses meios, ou os utiliza de modo equivocado. Daí, então, a necessidade de ser atingido por semelhantes flagelos para o seu despertamento, para que as coisas sejam repostas no seu sentido certo, né? Sentido da evolução, do progresso. Então, funcionam esses flagelos como um aguilhão para impulsionar a humanidade a sentimentos que ela necessita para alcançar a perfeição, como, por exemplo, a humildade, o sentimento de solidariedade, o sentimento de caridade. São sentimentos que se constituem virtudes e que nesses momentos afloram, se manifestam e que são, então, indispensáveis para que se possa prosseguir no caminho da perfeição. Quer dizer, esses flagelos possibilitam ao homem desenvolver esses sentimentos, essas virtudes, que são indispensáveis ao seu progresso e ao seu aperfeiçoamento, como explicam os espíritos.
Nos subitens A e B dessa questão, Kardec aborda a questão de que nesses flagelos sucumbem também o homem de bem. Sucumbe o mal, o perverso, mas também o homem de bem, aquele que já está direcionando a sua existência no sentido do bem. Então, a pergunta é se é justo, se isso é justo, se isso está compatível com o atributo de bondade, os atributos de bondade e de justiça de Deus. E os espíritos explicam que na vida terrena o homem só se importa com o corpo. A única preocupação que o homem tem, a tendência majoritária pelo menos é essa, é que nos preocupemos com o nosso corpo, manter a sua saúde, a sua integridade, muitas das vezes sem saber o que vamos fazer com esse corpo, né? Sem saber aproveitar essa oportunidade, uma vez que o corpo é necessário para que nós possamos realizar o progresso que aqui viemos buscar. Então, após a morte, no entanto, já despojado desse corpo, o espírito passa a pensar de uma maneira diferente. Ele tem uma percepção de que a vida terrena não é nada em relação à vida eterna do espírito. A vida é mais do que esse corpo. O corpo e as coisas materiais são quase nada em relação à vida futura que nos aguarda. Então, o espírito entende que um século no mundo terreno é como um relâmpago perante a eternidade, ou seja, algo muito passageiro, passa muito rápido. E entende que os sofrimentos causados por esses flagelos podem durar alguns meses, alguns dias, mas nada são perante a vida eterna, a vida futura para a qual o espírito foi criado. Então, o que importa, na verdade, o que nós precisamos nos acostumar, é que o espírito que sobrevive a tudo é o principal, é o que importa, é que forma o verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos. Os corpos não são mais do que vestimentas sob as quais eles se apresentam na Terra. Se considerássemos que a vida que importa é a do espírito, menos importância daríamos a esses flagelos. Suas vítimas terão outras existências corporais, né? Terão compensações pelos sofrimentos que estão passando nessa atual encarnação, desde que saibam suportá-los sem murmurar e sem se revoltar contra a providência. Na questão seguinte, a 739, a pergunta é se esses flagelos são úteis para o homem do ponto de vista físico, isto é, se contribuem para a melhora da constituição física dos corpos aqui na Terra. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E os espíritos respondem: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, esses flagelos destruidores, apesar dos malefícios que ocasionam a curto prazo, eles são úteis também para o homem do ponto de vista físico. Eles podem modificar a situação de uma região, no tocante, por exemplo, ao clima, às condições de vida, de um modo geral. Com isso, eles podem tornar a vida aqui na Terra menos difícil e até mais duradoura.
Em consequência, eles podem contribuir para aumentar o tempo de permanência do espírito neste mundo. É certo que este não é um mundo de felicidade, esse é um mundo provacional, então a vida da Terra tem dificuldades enormes, a presença da dor e do sofrimento é uma constante, mas é essa vida aqui terrena, essas experiências a que nós temos que nos submeter enquanto encarnados, é que vai propiciar o nosso crescimento. Então, na medida em que esses flagelos melhoram as condições de vida, podem aumentar o tempo de permanência do espírito nesse mundo, ele propicia mais oportunidade de progresso. Ele dá oportunidade aos espíritos que aqui estão encarnados de progredir, dá maiores oportunidades. Mas, e do ponto de vista moral? É a questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais por porem o homem a braços com as mais aflitivas necessidades? Quer dizer, além dessa utilidade do ponto de vista físico, do ponto de vista material, esses flagelos também não serão provas do ponto de vista moral? E os espíritos respondem: são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Se não fizer, domina o egoísmo. Então, nós já vimos, né, essa questão, né, da oportunidade que esses flagelos propiciam da manifestação dessas virtudes, da caridade, do sentimento de fraternidade, do amor ao próximo. Então, eles servem, esses flagelos, como prova para que o homem tenha a oportunidade de exercitar essas virtudes, de demonstrar, né, se já alcançaram algum progresso nesse campo. Mas, além disso, servem também para exercitar a inteligência, ou seja, através deles, o homem tem oportunidade de desenvolver estudos, desenvolver experiências para evitar as consequências danosas que eles causam, ou pelo menos mitigá-las. E, além disso, servem para que o homem demonstre a sua resignação diante da vontade de Deus, que é também uma virtude indispensável ao seu crescimento. Então, esses flagelos permitem o desenvolvimento da inteligência, na medida em que impulsiona o homem a buscar meios de evitá-los, através, como eu disse, de pesquisa, criação de novos instrumentos de defesa contra essas intempéries, possibilita desenvolver sentimentos de solidariedade e de amor ao próximo, evitando, por exemplo, a ocorrência de guerras, como está acontecendo nesse momento, e que são fatores que impulsionam o progresso do homem na sua jornada evolutiva. Então, do ponto de vista moral, esses flagelos destruidores também têm utilidade para o desenvolvimento do espírito. Na última questão desse item, a pergunta é se é possível ao homem evitar flagelos dessa natureza. É a questão 741. É dado ao homem prevenir os flagelos que o afligem? Quer dizer, nós temos meios de propiciar, né, de alcançar que se evite a ocorrência desses flagelos? E os espíritos respondem: sim, em parte. Muitos são consequências da sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode preveni-los. Então, muitos desses flagelos que atingem a humanidade são resultado da ação do próprio homem, por imprudência ou por negligência.
por ambição de possuir coisas materiais, mas à medida que adquire com o tempo novos conhecimentos, passa por novas experiências, como explicam os espíritos, o homem pode se prevenir com providências, adotando providências capazes de evitar essas ocorrências, ou de pelo menos mitigar as suas consequências. Por exemplo, no caso das guerras, através de uma ação diplomática, de uma ação negociada, que resulte evitar que venha a eclodir essas guerras, né? Cada um cedendo um pouquinho, cedendo uma parte do que julga ter direito, e evita esse trágico acontecimento. Nesse caso das intempéries, pelas forças da natureza, como ocorreu aqui na cidade próxima, em Petrópolis, através do estudo, do conhecimento da região, da topografia da região, o homem pode evitar que sejam construídas, que sejam levadas a efeito construções em locais totalmente impróprios, em locais que são propícios, que deixam as pessoas que ali se estabelecem indefesas em caso de grandes intempéries. Mas isso só com o desenvolvimento da inteligência, da pesquisa, do estudo, que o homem consegue chegar às conclusões necessárias. Mas continua a resposta. Entre os males que afligem o homem, há os que pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que resignação à vontade de Deus. Então, há flagelos que alcançam a humanidade, dá licença, que são desígnios da providência, né? Nós não temos como questionar esses desígnios, porque a inteligência de Deus é suprema, nós não temos nem como chegar próximo, por mais desenvolvidos que nós venhamos a ser nesse campo. Então, desses flagelos, que são desígnios providenciais, não há como prevenir, né? Não há como escapar deles. E que o homem pode fazer unicamente é aceitá-los como prova e suportar com resignação e confiança no futuro. Saber que um dia essas provas serão vencidas e ele poderá retomar a sua caminhada com menos sofrimento, com menos dor. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 5, ele explica que as provas a que o homem está sujeito na Terra, como essa de que estamos tratando, flagelos destruidores, podem ser suavizadas ou tornadas menos penosas. Podem ser suavizadas ou tornadas menos penosas ou tornadas mais penosas, conforme o modo como o homem encare a existência terrena. E traz uma mensagem do espírito Lacordaire, recebida em Havre em 1863. Esse espírito foi um dominicano francês, padre, jornalista, um educador, foi deputado, foi acadêmico e é considerado um dos precursores do catolicismo moderno. Ele se destacava pela sua oratória, que atraía multidões aos seus pregões. Então, diz o Espírito: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, mas aos poucos que sofrem bem, aos poucos que compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus.
Então, explica o Espírito Lacordaire, nessa mensagem, que Jesus aponta a compensação para os que sofrem, de que eles serão consolados e lhes promete o reino dos céus. Mas ele explica, deixa claro, que essa promessa não abrange a todos, apenas aos que sofrem com resignação, àqueles que aceitam a dor não como um simples castigo ou como injustiça de Deus, mas como prova para o seu progresso, para o progresso do espírito. Para isso, é preciso encarar a vida terrena como trânsito para uma vida futura que nos aguarda. É preciso ver a vida na Terra pelo lado espiritual e não apenas pelo lado material, como a maioria das pessoas ainda o fazem. É preciso compreender a brevidade dessa vida e reconhecer que o momento penoso que nós atravessamos é transitório. Aquele que assim procede, ele vê diminuída a importância das coisas desse mundo. Ele passa por essas dificuldades, continuando calmo, continuando paciente. E em vez de se queixar, ele aproveita o sofrimento para avançar no campo do progresso, no campo da evolução. Ele vê a dor como uma forma de se adiantar espiritualmente. E com isso suaviza o sofrimento, adquire forças para enfrentá-lo de um modo menos penoso. Mas para proceder assim, é preciso dar mais valor ao espírito do que às coisas materiais. Aquele que apenas vê a vida corpórea e os bens materiais, os gozos que esses bens podem nos propiciar, ao contrário, quando chegam as provas, estas lhes parecem intermináveis. O sofrimento lhes cai com todo o seu peso, torna-se mais penoso e duradouro, mais pesado em seus ombros. Diminuindo a importância dessas coisas, o homem experimenta uma impressão atenuada desses reveses, dessas decepções, e os enfrenta com calma e resignação. Mas a primeira reação daquele que passa por esses momentos ainda é de revoltar-se. Com a falta de resignação diante desse sofrimento, ele perde esse benefício, o benefício que pode colher passando por ele com resignação e com compreensão. Se era uma prova para ajudar o seu crescimento, significa que ele recusou essa prova e recusou esse crescimento, né? Significa que ele se recusou a se depurar, a se melhorar moralmente. Perde então a oportunidade de dar um passo à frente rumo ao progresso. Então, o mal sofrer significa que estes que assim procedem, não serão bem-aventurados, não serão contemplados com a promessa do Cristo. No entanto, mais tarde, depois de vencido o sofrimento, chegarão a uma compreensão dessa realidade e quando estiverem numa condição mais elevada como espírito, depois de percorrido inúmeras existências penosas, se lembrarão dessas provas, dessas tribulações, com alegria, com satisfação, vendo o quanto foi importante suportá-las. E continua então o espírito Lacordaire. O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações desde que nos falte coragem. É preciso ter por base uma fé viva na vontade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças.
como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, desanimar diante da prova, diante do sofrimento, é um sentimento contrário à lei natural que cria obstáculos ao progresso do espírito. O sofrimento é para ser vencido, não para nos vencer, não para que nós nos entreguemos a ele. Mesmo que as aflições sejam grandes, é preciso que o espírito as enfrente com coragem, com confiança em Deus. Pois, como diz o espírito Lacordaire, replicando, né, o que Jesus já dissera, né, e que consta no seu evangelho, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, conclui o espírito nessa sua mensagem. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta, que consiste nos amargores da vida. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados serão os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, com essa mensagem, nós encerramos nossas reflexões, que esperamos sejam proveitosas para todos, e nos despedimos agradecendo a companhia durante esse estudo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.